Olá, nossa querida ouvinte do podcast Deus e Elas. Eu sou Lana Barbosa Eu sou Losane Winter. e nós duas estamos aqui hoje nesse novo modo, nesse novo Formato. formato. Isso, me fugiu a palavra. Nesse novo formato aqui do nosso podcast. Então, se você está chegando agora, nosso podcast era um pouquinho diferente antes, somos em 4 hosts. Os episódios eram maiores, então aqui estamos agora em duplinhas, revezando cada semana, com episódios um pouquinho menores, de 20, 25 minutinhos, para ficar melhor e encaixar melhor na sua rotina. Hoje, nosso bate-papo vai ser sobre discipulado e discipulado feminino. Como vocês sabem, né, quem já acompanha aqui, nossa querida Losane sempre tem muito conteúdo a agregar. Ai, que medo. Então vai ser um bate-papo muito gostoso. Mas antes, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram Pão Diário Oficial, Facebook Pão Diário Oficial, YouTube Pão Diário Brasil e o nosso site pãodiario.org. E se você quiser saber mais sobre o podcast, quiser nos conhecer um pouco melhor e entender a proposta, pãodiario.org.br/podcasts/Deus e Ela. E é isso, como você está, Lô? Estamos aí, né, tentando também, assim, se ajustar nesse novo formato do podcast e, né, aí continuando sendo uma das elas. Isso mesmo. Isso que importa. Nós queremos todas aqui. Lozinha, para a gente começar a falar então de discipulado, aqui no nosso bate-papo antes de começar a gravação, a gente estava comentando, a importância de a gente definir o que é discipulado, né? Porque às vezes ah, existem várias definições por aí, né? Então acho que é legal a gente definir o que é o discipulado bíblico. E eu quero que você comece compartilhando isso com a gente, porque você tem muito a agregar. Como eu já comentei, né, em outros episódios aí, né, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conceituar, porque o conceito me traz uma compreensão mais abrangente daquilo que a gente está tratando, daquilo que a gente está se propondo, né, até mesmo a fazer, etc e tal. E quando a gente fala de discipulado, a gente está falando também de um processo, de uma caminhada. E discipulado envolve discípulos. Mas o que são discípulos, né? O que é ser um discípulo? Em termos mais comuns, se você for para o dicionário, ele vai dizer exatamente que é ser um aluno, é ser um seguidor, é ser um aprendiz. Mas quando a gente pega, assim, então o discipulado seria uma reunião, um conjunto desses alunos. Mas uma das coisas interessantes quando a gente se aprofunda um pouco mais na palavra, olhando até mesmo a prática, de discipulado, né, no modelo de Jesus Cristo, mais no Novo Testamento, a gente vai ver que ele é muito mais abrangente do que simplesmente você admirar alguém ou seguir alguém, como, por exemplo, hoje no Instagram. Que era um modelo que vigente na época, né, e Jesus ele não fugiu desse modelo que existia anteriormente a ele, mas ele deu um realce. Então, para a gente entender melhor, voltando na história, esse modelo de mestre e aprendiz, ele já existia, o mestre e o aluno, né, o mestre e discípulo já existia, é anterior a Jesus. Então o que acontecia? Se você volta em Deuteronômio, uma das coisas que Deuteronômio 6, uma das instruções que o próprio Deus dá ao povo, é que se ensinasse os filhos quanto à realidade de Deus, as coisas que Deus, promoveu e propiciou para eles. Então, quando você olha esse modelo, geralmente os meninos de 6 a 10 anos, eles eram trazidos a estudar e eles então, nesse período de 4 anos, eles decoravam o Torá.
Depois dos 10 aos 14, vamos dizer assim, no ensino, eles eram, ensinados ao restante dos livros do Antigo Testamento. Então eles eram ensinados, né, ali em toda a legislação judaica, historicamente como povo, aquilo que Deus realizou e etc e tal. E o que que acontecia? Eu vou até fazer uma análise aqui, uma analogia de que praticamente quando eles chegavam a isso, seria como se fosse um teste para o high school, né, ou seja, os mais destacados a partir desses 14 anos e que realmente tinham se tornado o melhor dos melhores, eles então eram selecionados para estudar com um mestre renomado. E ele passaria a conviver com esse mestre, com esse rabi, né, a conviver, a ter comunhão, então, de ter um relacionamento tão estreito, aonde seria esse menino seria privilegiado, então, por conta de ser alguém, tão ilustre no estudo, ter se dado muito bem no estudo. Então, quando a gente fala de talmidim, a gente está falando, assim, de um célebre discípulo de uma elite de meninos, na época, e que então ele tinha essa ambição, e é interessante notar isso, tá, porque isso a gente vai levar já para o tempo de Jesus. Todo talmidim, né, ele se sentia tão privilegiado, porque ele fazia parte dessa elite intelectual da época, que não ba a ambição dele não era apenas saber o que seu mestre sabia, era se tornar semelhante ao seu mestre. Tá? A ponto de realmente ele poder vir a se tornar um rabi posteriormente. Então por que que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente volta para o modelo de Jesus, quando Jesus então ele chama os seus discípulos nesse modelo, você vai ver que ele não chama uma elite dos melhores que como é que é a palavra, né? Gente, eu esqueci a palavra agora. Mas que foram muito bem-sucedidos, se sobressaíram nos seus estudos e se tornando ilustre no seu conhecimento do Pentateuco e dos demais livros bíblicos. Ele está chamando pessoas para vir a ele para aprender acerca do reino dos céus, do reino de Deus. E ele abre para todo mundo. Então, aquilo que era reservado apenas a uma elite de meninos, né, ele abre para mim e para você, Lana, que somos mulheres, para aprender dele. E esse convite, ele é muito, enfático quando a gente vai, em Mateus 11, 28, se eu não me engano, como é assim: "Vinde a mim", né, e aprendei de mim. E ele se colocando como esse mestre que nos chama e que basicamente detona com esse modelo aonde o aprender de Deus estava restrito apenas a uma elite que seria considerado o melhor dos melhores, né. E ele abre para todo aquele que está cansado, que está sobrecarregado, né, ele abre para todos, tanto meninos, meninas, homens, mulheres, idosos, né, e idosas. Então, quando a gente está falando do discipulado, é bem pertinente trazer esse aspecto histórico, por quê? Pra gente perceber o que realmente Jesus trouxe para nós. A abertura que ele nos trouxe, né, até mesmo quando o autor de Hebreus vai dizer assim, que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho para nos apresentarmos diante do Pai. Então, para mim, quando a gente fala de discipulado, não tem como desconsiderar, esse
a questão histórica e desconsiderar realmente o feito de Jesus, quando ele nos chama, não apenas para o seguir, mas para se tornar parte do reino de Deus, como filhos de Deus, né. Isso é algo tremendo. Então, falando discipulado, exatamente a minha ambição, né, como a do Talmidim, não deve ser somente, conhecer e saber o que Jesus sabe, mas se tornar como ele. E uma coisa que você falou, Lô, que chamou bastante atenção, foi a questão da sobrecarga, né, que Jesus veio para tirar o peso dos nossos ombros, enfim, e o discipulado, de certa forma, também faz isso, porque é muito difícil caminhar sozinho. É muito difícil você tentar seguir a vida cristã, lógico, né, o Espírito Santo está sempre conosco, Deus vai nos dar força, Deus vai nos guiar, Jesus está sempre conosco, mas Jesus criou esse, digamos, tipo, esse tipo de relacionamento íntimo para que nós possamos nos ajudar, né? Possamos ajudar um ao outro. E quando a gente está tentando fazer isso sozinho, quando está tentando seguir na caminhada cristã sozinho, é muito mais difícil, né? Eu já discipulei com as pessoas, eu já fui discipulada e, né, vendo na minha questão de ser discipulada, como é bom ter alguém ali para te ajudar, para estar caminhando com você, né, na igreja que eu aprendi mais sobre discipulado, né, eles falavam muito vida na vida, né, de você viver a vida do outro junto ali, de estar caminhando, e isso reflete também o amor de Deus, o cuidado de Deus, porque aí um ajuda o outro, né, e até a questão daquele versículo que fala do o cordão de 3 dobras, a gente usa muito para falar sobre relacionamento de casal, enfim, Uhum. mas eu acho que isso se aplica tão bem no discipulado, Sim, né, porque sim. são 2 pessoas mais Deus ali lutando juntas para crescer na fé, e eu acho isso muito lindo e muito impactante. Esse ponto que você tocou é muito importante para lembrar exatamente que discipulado não é programa, é relacionamento, Sim. né. Então, quando você vê alguns formatos, né, de grupos pequenos e etc e tal, aonde que se caiu no comum de mais um programa e não relacionamento, então você pode ver, que o discipulado ele chama exatamente essa questão de um relacionamento, de um comprometimento, né, porque esse é o modelo de Jesus, porque ele fez isso com os 12, e desses 12 haviam 3 que eram mais próximos ainda, que não abriam mão de aprender mais dele. E isso traz dentro do que você mesmo, compartilhou, né, que o crescimento na graça nunca é uma caminhada solitária, não é, né. E é interessante porque, ah, Jesus, quando a gente fala discipulado, né, que o nosso mestre é Jesus, mas ao mesmo tempo, ah, voltando a esse formato muitas vezes que a gente tem, né, que você tem um líder discipulado e os outros discípulos, mas muitas vezes esse líder discipulado se esquece que ele é tão discípulo quanto o outro, porque na verdade o mestre ali é Jesus, não é ele, né. Então você vê algumas coisas às vezes degringolando, até mesmo em termos de distorções em termos do ensinamento de Jesus, porque muitos líderes não se posicionam dessa forma, de que ele é tão discípulo, é tão aprendiz quanto o outro. E quando a gente fala de aprendizado, a gente está falando de formação, né. Se você pega voltando ao modelo de Jesus, você vê que foram 3 anos de ensinamento contínuo, mas não era algo assim que alguém vinha e voltava. Não com os 12, era aquela coisa do relacionamento, de conviver realmente, de ser vida na vida, como você colocou, né. E como é importante, eu diria, resgatar isso, né, resgatar esse aspecto do discipulado, não como um programa, como uma forma de dar conta do número de pessoas que há na igreja, mas sim como resgatar esse aspecto do relacionamento, de ser vida na vida, mas principalmente de ser vida na vida, a vida de Jesus na vida do outro, mas de forma mútua,
né, porque quando a gente fala de discipulado, a gente tem 2 sentidos aí, né, porque, aonde eu sou discipulada e aonde também eu discipulo, mas eu não posso discipular se eu não sou discipulado, ou seja, eu não posso levar as pessoas ao conhecimento de Jesus, sem primeiro que eu tenha esse conhecimento. Então, você vê que é essa coisa da moeda dos 2 lados, ou seja, por mais que exista essas 2 faces, ela é uma só. E o Sim. valor dela está exatamente nisso, de ter as 2 faces, mas de ser uma só, porque se separar, não tem valor, perde a sua utilidade, né, ou seja, ela não atende ao propósito para o qual ela foi projetada. Isso a gente consegue perceber muito na prática, muitas vezes, né, de pessoas que, estão discipulando e às vezes até num modelo, como você falou, de programa, tipo, um livro ali e tal, tem uma sequência, não sei o quê, e essa pessoa não está sendo discipulada, e às vezes essa pessoa entra numa crise, algum problema, não consegue resolver porque está caminhando sozinho, também Uhum. não vai se abrir com a pessoa que está discipulando, porque tem essa ideia de que não, quem está passando conhecimento sou eu, e às vezes a pessoa pode até machucar a pessoa que está discipulando, ou então se machuca e vira uma crise, não se deixa ser cuidado e acaba virando uma bola de neve, né. Exatamente. E, essa questão do programa, assim, eu achei muito interessante, porque realmente, né, a gente vê muitas igrejas, os programas de discipulado, é livro um 2 3 e 4 ou coisas assim. E o que a gente tem trabalhado muito na minha igreja é essa questão do, por exemplo, quem está chegando, tá novo na fé, que ainda vai se batizar, tem a questão ali do livrinho com os princípios, né, o que precisa aprender, mas o discipulado são coisas diferentes, né, Sim, e é sim. assim, sem hora para acabar, sem não hora para acabar, né, mas sem um tempo determinado, vão ser tantos meses. É até engraçado que quando eu fazia com 2 meninas que elas iam se batizar, e tinha dias que a gente nem falava sobre o livro. Uhum. Que aquela semana ali a gente até adiava um pouco, porque tinha alguma situação específica ou que estava com dúvida, ou que estava acontecendo na vida, e a gente ia conversar, a gente ia orar, ia buscar na palavra. Então, né, o apoio ali de algum material, enfim, dependendo da fase que seja, é legal, é importante. Mas a intimidade ali, o relacionamento de você poder abrir o seu coração para deixar Jesus tratar por meio do discipulado é muito importante. Porque Com também já certeza. teve vezes que a pessoa não quis se abrir, ficou ali mais no superficial e tal. A gente conseguiu até trabalhar a questão dos princípios bíblicos e tudo mais, mas não evoluiu, porque não Uhum. deixou ser cuidado e ser tratado, enfim. Então isso é muito, muito importante. É, e um dos aspectos também, né, quando você cria esse ambiente de confiança, Sim, porque e daí você conhece e se dá a conhecer, porque você não confia em quem você não conhece, né, ou então exatamente você acaba conhecendo nesse conhecer, nesse relacionar então que você vai dando os seus vai caminhando, né, vai dando os seus passos em direção a essas questões. E quando a gente fala, do ministério de Jesus, do modelo discipulado de Jesus, né, no que ele abriu e você vê um exemplo clássico de Maria, porque tinha muito isso de você sentar nos pés para ouvir, e quando Jesus para mim, né, existem várias, interpretações, mas quando eu olho Maria sentando aos pés de Jesus como discípula, e isso não era comum, não era comum, aí a gente tem um exemplo, assim, fantástico da abertura que Jesus trouxe, quando ele diz: "Vinde a mim todos". Todos, né. É tanto que provavelmente foi um escândalo quando ele chamou pescadores para tornando-os essa elite que era desprezada, porque o que acontecia, os meninos que não eram selecionados após os 14 anos, por não serem tão bem-sucedidos assim, intelectualmente, era daí que eles iam então ser ensinados a profissão dos pais. Ou seja,
Você só vai fazer isso porque, né, e Jesus faz um resgate da dignidade do ser. Gente, isso é fantástico, é apaixonante você olhar e ver o que Jesus trouxe para a gente, né, e nesse grau de intimidade, né. Você vai ver também que houve muitos que eram só simpatizantes, só tipo Instagram hoje, né. Só dava like. Só dava like, mas não tem relacionamento, não tem como você dizer. Você pode dizer assim: "Ah, eu conheço fulano", de ouvir falar. Você pode até repetir algumas frases, né, usar o cabelo igual, comprar roupa da mesma marca. Gente, mas não é relacionamento. E o modelo de discipulado de Jesus visa isso, relacionamento, porque, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são relacional, é um modelo de relacionamento, e o pai é relacional, né, então é algo que realmente a gente não pode e não deve perder. Eu já falei isso num dos episódios, uma das coisas que eu amo ver no The Chosen é exatamente essa dinâmica de relacionamento de Jesus com os 12. E quando você vê Maria Madalena, né, a própria mãe do Senhor representada ali nessa série, que é algo fantástico, você, eu digo assim, ele é louvável, eles foram muito felizes em realmente estar ressaltando esse aspecto relacional do ministério de Jesus, né. E você vê Maria ensinando, Maria Madalena, ensinando a Tamar, né, as questões, eh coisa que também era incomum. Então você vê essa abertura representada de uma maneira tão clara, né, dentro daquilo que as escrituras trazem, então isso é muito bacana. Eh, vocês sabem, né, o quanto eu sou amante do Peregrino. E o Peregrino traz muito esse aspecto relacional de caminhada cristã. Primeiro você vê o cristão com fiel, depois com esperançoso, e exatamente o quanto isso foi fundamental para cristão completar a carreira dele, claro, né, com a ministração ali de Deus sobre ele, mas o quanto foi essencial, o quanto foi importante essa companhia de jornada. E daí por isso eu vou indicar o livro da sequência, que é A Peregrina. A Peregrina, porque cristã, que é a esposa e os filhos, que seguem, né, que a princípio não abraçaram a mesma fé de cristão, mas posteriormente a peregrina vai mostrar exatamente que ela cai em si, abraça essa fé e começa essa jornada. E ela começa essa jornada não sozinha, ela começa a jornada, assim, a partir desse testemunho de conversão e de caminhada de cristão, e ela opta realmente por seguir, né, e vem a companheira de jornada dela e quantos outros mais se agregam a essa jornada, até ela também alcançar, até a peregrina, no caso cristã, alcançar a cidade celestial. Então você vê aí essa história de prática de discipulado, de uma maneira muito prática, né, dentro dessa alegoria, já que a gente está trazendo também esse aspecto do discipulado para o universo feminino, e a peregrina vai trazer essa figura feminina de cristã dentro dessa caminhada, então também é um livro apaixonante e fantástico, tanto quanto o primeiro. Nós estamos chegando ao fim do nosso Eu não episódio. acredito! Ah, já tá aí. Então é isso, nosso episódio vai ficar por aqui hoje, mas não esqueça, toda quarta-feira às 8 horas no YouTube e também nos nossos streamings no site, nós estaremos por aqui. Até mais! Até, pessoal.